Olá pessoal, antes de começar o vídeo, apenas um recado improvisado aqui mesmo. Esse vídeo sobre a seleção do Paquistão, ele seria originalmente publicado no último domingo. Porém, devido à final do Mundial de Clubes, retorno do Brasileirão, optamos por trazê-lo para essa segunda-feira. E por que eu tô falando isso? É que a nossa ideia é, a cada 15 dias, ou seja, 2 domingos ao mês, trazer um vídeo especial sobre as piores seleções do mundo. Então, por exemplo, daqui a 15 dias, podemos falar sobre a seleção de San Marino, sobre a seleção de Anguila, sobre a seleção da Somália, enfim, fica a critério de vocês. Então, se esse vídeo aqui atingir bons números, tiver curtidas, comentários, nós vamos entender que vocês gostaram desse tipo de conteúdo. E aí a gente segue com esse especial a cada 2 domingos ao mês. Beleza? Então eu conto com a participação de vocês e bom vídeo! Na última atualização do ranking da FIFA, uma das principais, entre aspas, novidades negativas foi o Paquistão. Depois de acumular uma sequência de derrotas nas últimas datas FIFA, a equipe despencou algumas posições na tabela e voltou a figurar entre as 10 piores seleções do mundo. A queda não é apenas estatística, ela reflete um colapso profundo que envolve má gestão, abandono estrutural e uma crise silenciosa que atravessa gerações. No vídeo de hoje, o Gol de Canela traz um conteúdo especial que explica de forma resumida e direta como o futebol paquistanês chegou a esse ponto. O Paquistão é o 5º país mais populoso do mundo, com mais de 240 milhões de habitantes. Tem tradição no cricket, luta livre e no hóquei sobre grama, onde inclusive já foi campeão olímpico e mundial. Mas quando o assunto é futebol, a história é bem diferente. Em vez de glórias, o que existe é um projeto que nunca se concretizou. A história da seleção nacional começou em 1950, pouco depois da independência do país do domínio britânico. Tudo indicava que o país poderia seguir os passos da vizinha Índia, que participou das Olimpíadas de 1956 e chegou a disputar de igual para igual com grandes seleções da Ásia. Mas o Paquistão nunca deslanchou, nem mesmo em nível regional. Na SAFF Championship, torneio que reúne apenas países do sul da Ásia, os paquistaneses jamais venceram uma edição. E no cenário continental, tampouco conseguiram se classificar para uma Copa da Ásia, nem mesmo quando o torneio tinha poucos participantes. Apesar disso, houve sim momentos de esperança. Um dos mais simbólicos veio em 1991, quando o Paquistão venceu a medalha de ouro dos Jogos do Sul Asiático, batendo o Nepal na final. Aquela geração tinha nomes que marcaram época no futebol local, como Harun Yousaf, zagueiro que jogou por mais de uma década na seleção, e Qazi Asifak, um atacante que passou por clubes da Malásia e do Bahrein. Outro jogador que merece destaque é Zesh Herman. Embora tenha nascido na Inglaterra, ele foi o primeiro de origem paquistanesa a atuar na Premier League, jogando pelo Fulham em 2004. Herman chegou a recusar convocações para as seleções de base da Inglaterra para defender o Paquistão. Com ele, muitos acreditavam que uma nova era começaria. Mas, infelizmente, nem mesmo o talento e o profissionalismo dele foram suficientes para mudar o rumo da equipe. Enquanto o futebol evoluía em diversos cantos da Ásia, o Paquistão vivia uma crise permanente. A Federação Paquistanesa de Futebol foi palco de diversas disputas políticas, ingerência estatal e escândalos financeiros. Em 2015, a FIFA precisou intervir após denúncias de corrupção e irregularidades nas eleições da entidade. A crise chegou a um ponto tão grave que, em 2021, o Paquistão foi suspenso pela FIFA por interferência de terceiros, um eufemismo comum para descrever governos tentando controlar as federações esportivas. Durante os 2 anos de punição, a seleção praticamente deixou de existir. A estrutura do futebol local entrou em colapso. Clubes deixaram de disputar ligas, estádios ficaram abandonados e os talentos jovens simplesmente sumiram do mapa. E o futebol, que já não tinha expressão, virou quase um detalhe no cenário esportivo do país. Agora em julho, a FIFA divulgou uma nova atualização do seu ranking. E ali, entre as 10 piores seleções do mundo, apareceu o Paquistão,
atrás de equipes sem tradição alguma, como Ilhas Caimã e Samoa. Desde 2023, quando a seleção voltou a disputar partidas oficiais após o fim da suspensão da FIFA, os resultados são desastrosos. O Paquistão acumulou derrotas consecutivas para países como Nepal, Mianmar e Ilhas Maurício. Para ser mais preciso, desde o retorno oficial às atividades, a equipe entrou em campo 17 vezes e somou uma vitória, um empate e 15 derrotas. Em meio a essa crise, o atacante Otis Khan, nascido na Inglaterra e com passagens por times da Ligue 1, chegou a ser a principal esperança ofensiva da equipe. Mas a diferença de nível era tanta que nem a sua experiência no futebol europeu foi capaz de fazer uma equipe competitiva. E parte disso passa pelo nível técnico da liga doméstica, a Pakistan Premier League. O campeonato nacional é instável, sofre constantes paralisações e, quando houve a punição da FIFA, chegou a ficar 2 anos sem ser disputado. Os clubes jogam em campos de grama sintética irregular ou gramados quase sem condições. A maioria das equipes pertence a departamentos estatais, como Exército, Polícia e empresas públicas, que usam o futebol como vitrine institucional e não como um projeto esportivo de verdade. Não há um sistema nacional forte de divisões nem incentivo ao profissionalismo dos clubes. As transmissões são raras, a visibilidade é mínima e o investimento quase inexistente. É comum ver jogadores conciliando o esporte com empregos paralelos. Sem uma liga forte, sem uma base competitiva e sem um calendário sólido, os jogadores chegam à seleção sem ritmo, sem preparo e sem bagagem internacional. Com pouco dinheiro e sem estrutura para organizar jogos internacionais, o Paquistão disputa pouquíssimos confrontos ao longo do ano, o que torna quase impossível ganhar ritmo, entrosamento e experiência para evoluir. Hoje, o Paquistão é uma seleção quase invisível, sem identidade, sem projeto e sem resultados. Uma nação gigante que, infelizmente, hoje cabe no rodapé de um ranking mundial. Se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!